Olá amigos, meu nome é Leonardo Alabrita Mori, sou estudante do curso de Agronomia da Unijuí e fui desafiado pelo professor Ivan Ricardo Carvalho na disciplina de Plantas de Lavoura 2 para realizar um vídeo sobre a cultura do grão de bico. Bom, o grão de bico é a quinta leguminosa mais cultivada no mundo e a segunda mais consumida. Teve como centro de origem os países asiáticos, principalmente na região da Turquia, onde é mais fortemente cultivada. E no Brasil, recentemente, houve um avanço no cultivo dessa espécie, principalmente pelas maiores pesquisas realizadas com ela. O grão de bico é uma commodity que é consumida em todo o mundo e por isso tem grande importância econômica. Além disso, também fixa nitrogênio, assim como a soja, e os grãos e as culturas são ricos em proteínas e fibras, o que é altamente importante para a nutrição humana. O grão de bico tem características semelhantes às demais espécies cultivadas, e por isso que em larga escala o seu manejo é mais simplificado, se assemelhando às culturas da soja, feijão, entre outras. Bom, ela é uma planta de característica herbácea, o porte geralmente é prostrado e tem ciclo anual. Além disso, ela apresenta as folhas imparempinadas, com até 13 folíolos por folha, e também apresenta pilosidade por toda a planta. As flores se desenvolvem em racimos axilares e têm coloração branca ou violácea, de acordo com o grupo da espécie. Além disso, é uma planta autógama, que apresenta autopolinização com cleistogramia, então ocorre a polinização antes mesmo da abertura das flores. É uma planta diploide com 16 cromossomos, a germinação ocorre com a semente embaixo do solo, germinação hipógea, tem crescimento indeterminado e raiz pivotante. O grão de bico se divide em dois grupos. Um deles é o grupo cabuli, que tem as folhas maiores, a semente tem coloração creme, e o outro grupo é o grupo Dese, que tem as folhas menores, como essa planta, as sementes são mais escuras e o formato da semente também é diferenciado. O grão de bico é uma planta de clima frio, com faixa de temperaturas ótimas entre 15 e 30 graus. Além disso, ela é uma planta responsível ao fotoperíodo, sendo que ocorre atraso no florescimento na condição de dias longos, e também é uma planta xerófita, que significa que é adaptada a ambientes secos ou semiáridos. O cultivo no Brasil ainda é bastante reduzido dessa espécie e por isso há poucas cultivares disponíveis. As cultivares que estão atualmente no mercado provêm basicamente do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Hortaliças e são todas direcionadas para o cultivo na região centro-oeste do país, onde há as maiores áreas cultivadas desta espécie. Além disso, todas as cultivares são do tipo cabuli. Algumas delas são Marrocos, BRS Cícero, Leopoldina, BRS Alepo, BRS Cristalino e Toro. Então o grão de bico ele é semeado assim como as demais culturas de lavoura, no sistema de semeadura direta, e é muito utilizado na rotação principalmente com gramíneas, como o milho. Ele é uma planta cultivada no período do inverno para regiões tropicais e no período da primavera em regiões temperadas. O espaçamento entre linhas deve ser em torno de 40 a 50 centímetros e a profundidade de semeadura deve ser entre 3 e 5 centímetros. Além disso, a população de plantas deve estar em torno de 160 a 200 mil plantas por hectare, sendo que altas populações vão causar um ambiente favorável para o desenvolvimento de doenças, assim como populações muito baixas irão favorecer o surgimento de plantas daninhas. Recomenda-se fazer o uso de um tratamento de sementes para evitar o desenvolvimento de patógenos no estágio inicial da cultura, e a irrigação no grão de bico não deve exceder os 400 milímetros, pois é uma planta de clima seco e em condições de muita água
irá causar maior crescimento vegetativo, causando o acalmamento da planta no estágio reprodutivo. O grão-de-bico é uma cultura que se adapta a uma grande variedade e condições de solo, porém, como é ainda pouco cultivada, carece de informações a respeito da questão nutricional. O que se sabe é que o pH requerido pela cultura gira em torno de 6 a 8 e a necessidade nutricional do grão-de-bico ele é parecido com as demais leguminosas como a soja ou o feijão, sendo que os nutrientes mais requeridos pela cultura é o nitrogênio, o potássio e o cálcio. O grão-de-bico é uma planta com baixa capacidade competidora, por isso é necessário que se mantenha a área livre de plantas daninhas. Inclusive, o período crítico da cultura é até os 40 dias, onde não pode haver manifestação de outras plantas competindo por luz, água e nutrientes do solo. Além disso, como é uma planta pouco cultivada, não há indícios de fortes ataques de pragas. Porém, algumas pragas que podem ser encontradas na cultura são principalmente a lagarta da maçã, que ataca as folhas tenras da planta e as vagens em formação. E o controle dessa praga ocorre principalmente através do uso de inseticida na fase de floração. Outra praga que pode acometer o grão-de-bico é o minador das folhas. Porém, a espécie ela repele exudatos ácidos pelas folhas que funcionam como um repelente contra a maioria das pragas. Além disso, os nematóides podem causar danos à cultura em áreas onde há histórico da sua presença e também podem haver danos quanto a pragas no processo de armazenagem e pós-colheita. Se encontram carunchos e traças e pode-se utilizar ou o expurgo ou o uso de inseticidas. Apesar do grão-de-bico ser uma planta com alta rusticidade, algumas doenças podem causar sérios danos à cultura, tanto quantitativos como qualitativos. Algumas delas são as podridões de colo, que são causadas principalmente pelos fungos presentes no solo e ocasionam a senescência precoce dessas plantas. Também pode acontecer o tombamento, murcha, necrose do caule, manchas, mofo cinzento. E o manejo dessas doenças ocorre com o uso de técnicas integradas, principalmente com o uso de rotação de culturas e fungicidas. O grão-de-bico apresenta um ciclo médio entre 100 e 150 dias e a colheita geralmente acontece com algum evento climático que cause a desfolhação. Quando isso não acontece, é necessário o uso de produtos químicos para que se facilite o processo de colheita. O melhoramento genético tem trabalhado para o desenvolvimento de cultivares com inserção da primeira vagem acima de 10 cm, para que seja possível a realização da colheita com colhedoras convencionais. No entanto, é muito importante que a regulagem dessas colheitadeiras seja eficiente, com a rotação do cilindro que não ultrapasse 500 rotações por minuto e também que tenha proteções de borracha nas barras debulhadoras, visando a diminuição de perdas no processo de colheita. Na armazenagem dos grãos é necessário que se mantenha a temperatura entre 10 graus ou inferior a isso, para que esses grãos sejam preservados no máximo um período de 1 ano. A produtividade do grão-de-bico no mundo gira em torno de 900 a 1.200 kg por hectare. No entanto, no Brasil as produtividades são um pouco superiores, chegando no sul a 1.800 kg por hectare, em Minas Gerais 2.700 a 2.900 e em São Paulo, no Distrito Federal, até 2.800 kg por hectare. Tendo isso em vista, o grão-de-bico é uma cultura com expressivo potencial de cultivo, principalmente por trazer bons retornos econômicos devido ao seu baixo custo de condução e implementação. Também tem grande importância na alimentação humana e é facilmente inserido nos atuais sistemas de cultivo e produção agrícola. Então, com isso, gostaria de agradecer a oportunidade ao professor Ivan e também espero que o conteúdo gerado tenha trazido novas informações a todos.